Olá pessoal, discutir agora o capítulo 20 do Halliday, Entropia e a segunda lei da termodinâmica. Nesse capítulo eu vou pedir licença para fazer um pouquinho diferente, onde eu vou usar tanto a notação do Halliday quanto uma notação minha também, uma outra sequência de equações, para complementar a notação do Halliday. Certo? Então, no capítulo 18, nós discutimos a primeira lei da termodinâmica. Esta lei impõe a seguinte restrição aos fenômenos naturais. Somente podem ocorrer transformações para as quais existe conservação de energia. Entretanto, a exigência da conservação de energia é claramente uma condição necessária, mas que não é suficiente para sabermos se um processo pode ou não ocorrer espontaneamente na natureza. Por exemplo, o calor flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. O fluxo de calor de um corpo frio para um corpo quente não ocorre espontaneamente. Porém, essa última transformação, embora não ocorra, também não contraria a primeira lei da termodinâmica. Um ciclo ou transformação cíclica é uma sequência de processos tal que o sistema, partindo do estado inicial, com as coordenadas PI, VI e TI, atinge o estado final cujas coordenadas de estado são exatamente iguais às coordenadas iniciais. Ou seja, se nós desenharmos um ciclo, vou desenhar aqui um diagrama VP. E aí, começo com a configuração aqui. Uma configuração inicial I. E aí eu diminuo a temperatura, diminuo a pressão, aumento o volume, aumento um pouquinho a pressão e volto para cá. Vamos supor que esse seja o meu ciclo. Aqui vai ter F. Ora, esse ponto, ele tinha inicialmente a pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. No final ele vai ter uma pressão final que vai ser igual à pressão inicial. Ele vai ter um volume final que vai ser igual ao volume inicial. E vai ter uma temperatura final que vai corresponder à mesma temperatura inicial. Isso é o que a gente chama de ciclo termodinâmico. Nós vimos isso no capítulo 18 e vamos precisar dessa noção agora no capítulo 20. Um ciclo é representado então por uma curva fechada, num diagrama envolvendo duas coordenadas de estado, como por exemplo a pressão e o volume. Agora tem uma característica interessante que é o seguinte: a primeira lei da termodinâmica nos diz que ΔE, variação de energia interna, é igual a Q menos W. Se você não tem mudança nas variáveis de estado, ou seja, se a pressão é igual inicial e final, volume e temperatura, você vai ter a seguinte situação: a variação de energia interna é nula. Logo, isso vai implicar que o calor vai ser igual ao trabalho. O calor fornecido vai ser igual ao trabalho realizado. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Não é a mesma notação do Halliday. Vamos chamar de equação 1. E a equação 1 indica que, num dado ciclo, o calor total trocado entre o sistema e o ambiente é igual ao trabalho líquido realizado pelo sistema. Ou seja, de acordo com a equação 1, seria possível transformar integralmente uma certa quantidade de calor Q em trabalho mecânico W. Ou, reciprocamente, seria permitido transformar integralmente a quantidade de trabalho W numa quantidade de calor Q. Entretanto, a experiência mostra que, embora seja possível transformar integralmente trabalho em calor, não é possível transformar integralmente calor em trabalho. Certo? Então, eu posso fazer essa transformação aqui. Trabalho, eu posso transformar em calor. Mas eu não consigo fazer a transformação toda de calor em trabalho. Essa transformação aqui não é possível. Entretanto, a transformação integral de calor em trabalho em determinado ciclo seria permitida pela primeira lei da termodinâmica, conforme indicado pela equação 1. Então, acabamos de mostrar, com dois exemplos, em que a experiência mostra ser possível a realização de certos eventos, ao passo que outros eventos são impossíveis, embora todos esses eventos sejam permitidos pela primeira lei da termodinâmica.
Estes exemplos indicam que a primeira lei da termodinâmica não é suficiente para a descrição dos fenômenos naturais. É necessário, portanto, introduzir uma lei que proíba certas transformações permitidas pela primeira lei e que a experiência não comprova. Sendo assim, é preciso introduzir uma segunda lei da termodinâmica para complementar a primeira lei. E existem diversos enunciados e consequências da segunda lei da termodinâmica. Ao longo das próximas sessões do Halliday, a gente vai aprofundar essas discussões sobre o conteúdo da segunda lei da termodinâmica. No momento, faremos apenas uma formulação simples e qualitativa desta lei. Repetindo as palavras de Kelvin, podemos fazer o seguinte enunciado da segunda lei da termodinâmica. É impossível construir um dispositivo que, operando em ciclos, transforme integralmente em trabalho todo o calor fornecido ao dispositivo. Então, após nós termos feito uma formulação qualitativa da segunda lei da termodinâmica, agora vamos buscar uma formulação quantitativa dessa segunda lei. Para a formulação quantitativa da primeira lei da termodinâmica, utilizamos o conceito de energia. Analogamente, a formulação quantitativa da segunda lei da termodinâmica só pode ser feita de forma rigorosa mediante a introdução do conceito de entropia. E como sabemos, para se aplicar a primeira lei da termodinâmica, é necessário calcular a diferença de energia entre dois estados de equilíbrio termodinâmico. Analogamente, para a verificação da segunda lei da termodinâmica, precisamos determinar a variação de entropia entre dois estados de equilíbrio termodinâmico. Considere uma transformação isotérmica, então uma temperatura absoluta T. A gente pode definir a variação de entropia de um processo isotérmico reversível mediante a equação. ΔS é igual a Q sobre T. Vou chamar isso aqui de equação 2. Onde ΔS é o que a gente chama de variação de entropia. E Q é o calor trocado com o ambiente, que é mantido a uma temperatura constante T. De acordo com a equação 2, no Sistema Internacional de Unidades, a entropia é dada em joules por Kelvin. Então, posso escrever que a unidade de ΔS vai ser joules por Kelvin. Joule é unidade de energia, calor, Kelvin unidade de temperatura. Quando a temperatura do sistema não permanece constante, a variação de entropia num processo reversível pode ser calculada o seguinte somatório. Se você tem uma temperatura constante, você vem para cá. Caso você não tenha uma temperatura constante, então ΔS vai ser um somatório em I de QI sobre TI. Isso aqui, para intervalos pequenos de temperatura, a gente pode transformar numa integral de um ponto inicial final dQ sobre T. O Halliday vai falar sobre isso. E esse QI é o calor trocado com o ambiente num processo infinitesimal reversível, no qual a temperatura absoluta do sistema é igual a TI. E o somatório indicado nessa relação, que eu vou chamar de relação 3, chamar de equação 3, é esse somatório aqui. Vamos fazer o paralelo com o Halliday. É estendido de I igual a T1 até N, ou seja, N sistemas, N intervalos, aliás, N intervalos. Para obtermos uma precisão maior no cálculo da variação de entropia, o número de intervalos N deve ser muito elevado. Nesse somatório, o valor de TI para cada QI se altera de um intervalo para outro. Entretanto, quando a temperatura TI for a mesma para todos os intervalos considerados, dizemos que o processo é isotérmico. E nesse caso, a equação 3 se transforma na equação 2, que é essa equação aqui. Agora, um conceito que aparece muito, a gente tem discutido, é sobre processos reversíveis e irreversíveis. Olha essa figurinha aqui, essa figurinha 20.1 do Halliday. Você tem um sistema fechado, com uma quantidade de gás aqui, essa quantidade de isolamento, para evitar a troca de calor com o meio exterior. E aqui você faz vácuo, ou seja, não tem nada aqui, nenhuma partícula. Esse é o estado inicial I. Então, em determinado momento, você abre essa válvula central, você vai e abre. Quando você abre, uma das propriedades que nós vimos no capítulo 18 e 19 é que o gás vai ocupar todo o espaço que você der para ele. Então, ele vai se expandir desse recipiente para os dois.
Pronto. Quando você faz isso, foi uma mudança muito brusca do estado do sistema. Isso é o que a gente chama de um processo irreversível. Isso aqui é o que a gente chama de expansão livre, nesse caso particular. A expansão livre de um gás ideal. Na letra A, o gás está confinado no lado esquerdo de um recipiente isolado por uma válvula fechada. Em B, quando a válvula é aberta, o gás ocupa todo o recipiente. O processo é reversível, ou seja, não ocorre no sentido inverso, com o gás espontaneamente voltando a se concentrar no lado esquerdo do recipiente. Agora, a definição de entropia dada pelo Halliday, ela vai um pouquinho além da que a gente já viu. Considere um ponto inicial e um ponto final. A variação de entropia, de acordo com Halliday, é a entropia final menos a entropia inicial. Vai ser a integral de um ponto I até um ponto final F, dois estados diferentes, de dq sobre t. Essa é a equação 20-1. Esse Q é a energia transferida do sistema ou para o sistema na forma de calor durante o processo, e T é a temperatura do sistema em Kelvin. Isso é importante, a gente sempre tem que manter essa temperatura, quando a gente está falando de entropia, sempre em Kelvin. A entropia é uma grandeza de estado. A variação entre dois estados de equilíbrio é sempre a mesma, independentemente do processo que leva o sistema do estado inicial ao estado final. Então, aquelas duas equações que a gente viu, principalmente aquela 5.1, essa 20.1, essa 20-1 aí, ela também pode ser usada para um processo irreversível, desde que substitua convenientemente o processo irreversível por um processo reversível, que partindo do mesmo estado inicial, faça o sistema atingir o mesmo estado final, que seria atingido no processo irreversível considerado. A gente já pode concluir, olhando para a equação 20-1, que no processo adiabático reversível, a variação de entropia é sempre igual a zero. Contudo, no processo adiabático irreversível, a variação da entropia é sempre positiva. A gente vai ver isso com mais detalhes adiante. Agora, uma pergunta que vem à mente é como é que a gente pode substituir um processo irreversível por um processo reversível? Quando a gente olha para o que aconteceu aqui, você tinha uma configuração inicial. Pressão, volume e temperatura. Quando você abre essa válvula, o volume automaticamente dobra. A pressão diminui, porque aqui as moléculas estavam todas juntas, agora elas estão mais espalhadas. É a mesma quantidade de moléculas, o sistema está fechado. Então, você tinha um ponto inicial e agora você tem um ponto final. Isso com um processo irreversível. Mas eu posso trocar esse processo irreversível por um processo reversível. E como é que eu posso fazer isso? Olhar nossa figurinha com reservatório térmico e esferas de chumbo. Pense que você tem uma fonte de calor, um botão de controle de temperatura, aqui. Uma parede de isolamento e aqui um recipiente com várias esferas de chumbo. Você começa a fornecer calor para o sistema. Você vai atingir um estado inicial de temperatura, pressão e volume. Então, se você retira uma esfera dessa aqui, retira uma esfera, dá um tempo suficientemente longo para o sistema entrar em equilíbrio. Não precisa tanto tempo assim, mas você dá um intervalo de tempo interessante. Depois você retira outra, dá um tempo para ele entrar em equilíbrio. Retira a esfera, dá um tempo para entrar em equilíbrio. No final das contas, olha o que acontece. Como você foi fazendo aos poucos esse processo, é o que a gente chama de processo quase estático, então você chega a uma nova configuração de pressão, volume e temperatura. Olha, à medida que você vai retirando as esferas de chumbo, essa massa aqui diminui a atração gravitacional, ou seja, o peso diminui, a pressão do gás vai empurrando essa parede desse êmbolo para cima, e o que é que você tem? Você tem uma pressão inicial, você tem uma pressão final que é menor. Veja que aqui a minha pressão também é menor. À medida que as esferas vão saindo, o volume também aumenta. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O volume também aumentou. Aumentou o dobro do volume.
Então você pode sair de um estágio inicial para um estágio final, mantendo a temperatura. Olha o botão de temperatura que está aqui na posição e olha que ele está na mesma posição. Então isso aqui foi uma expansão mantendo-se a temperatura constante. Uma expansão que a gente chama de expansão isotérmica. E tem aqui, ó, expansão isotérmica de um gás ideal realizada de forma reversível. O gás possui o mesmo estado inicial I e o mesmo estado final F que no processo irreversível da figura 20-1 e 20-2. 20-1, que é essa daqui, e 20-2, que é essa outra. Agora que eu fiz o processo de maneira quase estática, olha onde eu chego, eu posso escrever uma trajetória, uma isotérmica, ligando os pontos I ao ponto F. E o diagrama PV da expansão isotérmica reversível da figura 20-3. Os estados intermediários, que são agora estados de equilíbrio, estão indicados por uma curva. Considere um corpo A com a temperatura TA em contato térmico com o corpo B, que está na temperatura TB. Então, considere um corpo A e ele tem uma temperatura TA. E ele vai estar em contato com o corpo B a uma temperatura TB. Considere também que TA é maior do que TB. Se TA é maior do que TB, então o calor de A vai fluir para B. A vai ceder calor, B vai receber calor. Então a gente pode escrever a seguinte relação, que a variação de entropia do corpo A é igual a menos o calor que A vai perder, afinal de contas vai ser a mesma quantidade. B vai perder menos Q e B vai receber mais Q. A quantidade de calor que o corpo A cede é a mesma que o corpo B recebe, desde que esse sistema esteja isolado. Haja um aparelho de isolamento. Então aqui vai ficar menos Q sobre TA. Eu vou chamar essa equação de 4. O ΔSB, ou seja, a variação da entropia do corpo B, vai ser a quantidade de calor que ele recebe sobre a temperatura, ou seja, Q sobre TB. Vou chamar isso aqui de equação 5. A variação total de entropia do sistema isolado considerado é dada pela soma algébrica das equações 4 e 5. Então eu posso dizer que a entropia total vai ser a entropia de A mais a entropia de B, que eu posso escrever como sendo menos Q sobre TA mais Q sobre TB. Fazendo um múltiplo comum, eu posso escrever que ΔS é igual a TA, TB, TA. TA, TB dividido por TA vai ficar menos Q, TB. Mais TA, TB dividido por TB fica Q, TA. Posso colocar Q em evidência. E aí eu fico com ΔS igual a Q, que multiplica TA menos TB sobre TA vezes TB. Como TA é maior do que TB, eu vou chamar essa relação aqui de 6. Então a gente pode concluir que as trocas de calor no interior de um sistema isolado vale a seguinte desigualdade. ΔS é maior que zero. Vou chamar isso aqui de equação 7. E, evidentemente, quando não ocorre nenhuma troca de calor no interior do sistema isolado, ou seja, considerando que TA é igual a TB, se isso aqui acontecer, não haverá troca de calor, então a variação de entropia vai ser TA, TB, as temperaturas são iguais, isso aqui vai zerar, isso aqui vai ser igual a zero. Vou chamar isso aqui de equação 8. O Halliday, ele resume essas duas equações dizendo ΔS maior ou igual a zero na sua equação 20-5, ou equação 5 deste capítulo. Então, essas equações, a equação 7 particularmente, indica a formulação quantitativa para a segunda lei da termodinâmica.
Mediante esse resultado, podemos enunciar a segunda lei da termodinâmica do seguinte modo: a variação de entropia de um sistema isolado é sempre positiva, quando o sistema ainda não está em equilíbrio. É claro que quando o sistema atinge o equilíbrio termodinâmico, vai dar a relação 8. Ou seja, no equilíbrio termodinâmico não ocorre nenhuma variação de equilíbrio, nenhuma variação de entropia. Ou seja, quando o sistema está caminhando para o equilíbrio, quando o sistema não está em equilíbrio, você tem aumento de entropia. As temperaturas são diferentes. Você tem uma diferença aqui. Quando o sistema atinge o equilíbrio, ou seja, quando TA é igual a TB, não há mais troca de calor, o sistema atinge o equilíbrio, temos a entropia nula. Note que podemos enunciar a primeira lei da termodinâmica como um princípio de conservação de energia. E a segunda lei da termodinâmica corresponde ao princípio do aumento da entropia no sistema isolado. Quando o sistema não está isolado, a fim de aplicar a segunda lei da termodinâmica, é necessário considerar a soma do sistema mais o ambiente como um sistema isolado denominado universo. A palavra universo usada em termodinâmica não tem o mesmo sentido da palavra universo usada cotidianamente em astronomia e em cosmologia. Utilizando esse termo, no sentido restrito definido acima, podemos enunciar a segunda lei da termodinâmica do seguinte modo: se num dado sistema ocorre um processo espontâneo ou processo irreversível, a variação de entropia do universo é sempre positiva. Utilizando este termo universo no sentido restrito definido, podemos enunciar a segunda lei da termodinâmica do seguinte modo: se num dado sistema ocorre um processo espontâneo ou processo irreversível, a variação de entropia do universo é sempre positiva. E nessa formulação, conforme vimos, o universo considerado é um sistema isolado, constituído pelo sistema, onde a barra de transformação é irreversível considerada, juntamente com as vizinhanças do sistema. No exemplo que utilizarmos para mostrar que a variação de entropia é maior do que zero no sistema isolado, ocorria um fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio, que foi esse caso aqui. Ora, este processo espontâneo é claramente irreversível. Daí, generalizamos a seguinte conclusão: todo processo que ocorre espontaneamente na natureza é irreversível. Além disto, repetindo para enfatizar, podemos afirmar que em todo processo irreversível a variação de entropia é sempre positiva. Exemplos de processos irreversíveis: o fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio, como a gente acabou de ver, a expansão adiabática de um gás, a difusão de um gás em outro gás, a difusão de um líquido em outro líquido, misturas de gases e de líquidos, reações químicas, o nascimento de um pinto a partir de um ovo, a morte de um ser vivo, e em outros tantos exemplos. Então, pelas considerações vistas, fica claro que num processo adiabático reversível não existe variação de entropia. Contudo, num processo adiabático irreversível, a variação de entropia é sempre positiva. Então, por esses comentários que fizemos, verificamos que a medida do tempo pode ser também associada à reversibilidade dos fenômenos naturais. Considerando, por exemplo, o instante t igual a zero, o instante inicial de um dado processo. Considere t igual a zero. E para t maior que zero, ou seja, depois de um intervalo de tempo ΔT, a variação de entropia será sempre positiva. Outra noção importante associada ao conceito de entropia é a noção de ordem e desordem. O sistema muito desordenado possui uma entropia mais elevada do que a entropia de um sistema mais ordenado. Quanto maior o grau de desordem do sistema, maior é o valor de sua entropia. Sendo assim, como a entropia de um sistema isolado tende sempre a aumentar, concluímos também que nos processos espontâneos o grau de desordem do sistema também tende a aumentar. Agora eu gostaria de fazer uma continha com vocês da seção 20.1 ainda do Halliday, no qual a gente vai enxergar a entropia como uma função de estado. A entropia como uma função de estado. Bom, como a gente viu, a gente vai
realizar um processo quase estático para poder fazer a descrição quantitativa da segunda lei da termodinâmica. Tem que ser um processo lento, porque se você fizer um processo brusco, você atrapalha muito o sistema, você perde a trajetória que você poderia seguir. Né? Como a expansão livre, você tem um estado inicial e um estado final, e você não tem nenhuma informação de como o sistema atingiu aquele estado. Então você faz um processo quase estático, mudando a energia, mudando os parâmetros de pressão e volume aos poucos. Então, eu vou escrever a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. Variação da energia interna é dQ menos dW. A gente viu isso no capítulo 18, é a equação 18,27. Agora, eu vou utilizar a equação 18,24 para escrever o trabalho. E essa equação vai nos dizer que o dW é P dV. E vou utilizar a equação 1945, que nos diz que a variação da energia interna é igual a NCV ΔT para qualquer processo. E vou isolar o meu dQ. Então eu posso dizer que dQ é igual a variação da energia interna mais dW, que vai ser igual a NCV ΔT mais PdV. Pela equação dos gases gerais, a gente sabe que PV é igual a nRT. Então, P é igual a nRT sobre V. Eu posso substituir isso nessa equação. E aí eu vou ficar com a seguinte equação. dQ NCV ΔT mais nRT sobre V dV. Agora eu vou dividir os dois lados por T. Dividido por T, eu vou ficar com dQ sobre T igual a NCV. Desculpe, não era ΔT, estou trabalhando com o diferencial. Então, dt sobre T mais nRT sobre T dV sobre V. E aí eu posso cancelar esse T com esse T e realizar a minha integração. Realizar a minha integração de um estágio inicial até um estágio final, integrado em estado inicial a um estado final, integrado em estado inicial a um estado final. E aí, essa integral é o que a gente conhece por variação de entropia. É o ΔS. Esses dois aqui são constantes, eu posso colocar para fora da integral, assim como N como R. Estamos supondo que a quantidade de mols é constante e a constante é constante. Então, isso é retirado da integral. Então, eu posso dizer que dQ sobre T é ΔS, que é a minha entropia final menos a minha entropia inicial, é igual a NCV integral de dt ln do módulo de T, avaliado da temperatura inicial até uma temperatura final, mais NR integral de dV sobre V, ln do módulo de V, avaliado de um volume inicial até um volume final. Como volume e temperatura sempre tem que ser positivos, eu estou trabalhando na escala Kelvin, então posso dizer que a entropia, que vai ser a entropia final menos a entropia inicial, vai ser N CV ln de TF sobre TI mais NR ln de VF sobre VI. Isso é o que o Hadley vai chamar de equação 20-4. E observando a equação 20-4, a gente pode perceber que a variação de entropia ela só depende das condições iniciais e das condições finais. Entropia inicial, entropia final. Temperatura inicial, temperatura final. Volume inicial, volume final. Então não importa como foi que o sistema foi levado de um ponto a outro, né, de uma configuração a outra. O que importa são o ponto inicial e o ponto final.
Por isso que a gente diz que a entropia é uma função de estado, ou também pode ser chamada de propriedades de estado. E agora podemos voltar e falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica, retomando a nossa figurinha do sistema de uma transformação espontânea de um processo irreversível para um processo reversível, controlado em laboratório. Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta, se o processo for irreversível, e permanece constante se o processo for reversível. Um pequeno erro de tradução aqui. Se o processo for reversível, e a entropia nunca diminui. Se a gente olhar a edição original do Halliday, diz aqui, se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e mantém-se constante para processos reversíveis. It never decreases, ou seja, nunca é decrescente, ela nunca diminui. Um errinho de tradução do Halliday, eu estou com o Halliday aberto aqui na página 263 e ele tem esse problema de tradução. Então, se puderem, corrijam, anotem no caderno. E a gente pode enunciar, então, dessa forma, a segunda lei da termodinâmica. Vamos utilizar essa definição daqui para frente. Delta S maior ou igual a zero.